Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas, das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados, também das 20h30 às 21 horas. Para nos acompanhar em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. Voltamos a falar sobre quase morte com o professor Helg. Professor, no último programa, nós encerramos falando sobre as mudanças no pensamento em relação ao conhecimento, a evolução do conhecimento. Vamos retomar um pouquinho isso? Na realidade, o que se diz hoje é o seguinte: o que era uma verdade científica há 100 anos atrás, hoje pode ser algo que não faz mais o menor sentido. E, ao mesmo tempo, o que era ridicularizado há 100 anos atrás, hoje pode ser uma coisa muito verdadeira, pode ser uma verdade científica. E, se você permitir, eu vou dar 2 exemplos. Claro, por favor. Dr. Semmelweis, ele nasceu e viveu antes de Pasteur. E na época havia a chamada febre puerperal. E muitas mães morriam dessa febre puerperal. E era chique na época os médicos não lavarem as mãos, andarem de mão suja, porque já fizeram muitas cirurgias e coisas do gênero. E então isso era uma verdade, né? As pessoas realmente, os clínicos, não se lavavam e não cuidavam da higiene, e havia casos em que 90% das parturientes morriam da chamada febre puerperal. O Semmelweis descobriu que fervendo os lençóis, limpando toda a roupa também através da fervura, sendo que os profissionais que tratavam das parturientes deveriam sempre lavar as mãos e se higienizar o máximo possível, ele conseguiu praticamente acabar, no hospital do qual ele cuidava, acabar com a febre puerperal. Acontece que ele levou isso a um evento e não foi levado a sério. Ele cuidava de fazer isso no seu hospital, mas ninguém o levou a sério. E ele ficou tão alucinado com isso, tão desesperado, que numa determinada oportunidade ele começou a delirar e se descobriu que ele tinha enlouquecido. E foi internado então num hospício, e onde ele acabou morrendo pouco tempo depois. Esse é um exemplo clássico de como é que as coisas funcionavam. Depois veio Pasteur e descobriu que existiam micro-organismos e que esses micro-organismos poderiam atacar a saúde, e a partir dali isso passou a ser algo completamente natural. É um exemplo, né? Sim, eu acho que é importante trazer essa visão e essa evolução, até porque nós estamos trazendo hoje um assunto polêmico, que é quase morte, as vivências de pessoas que passaram por isso, e o que essas pessoas relatam é o que elas sentiram como que estivesse acontecendo de fato. Sim. Isso não é uma verdade, é uma visão, uma possível visão sobre esse universo tão grande, imenso, cheio de mistérios que a gente desconhece, né? Eu queria dizer que nós não somos donos da verdade, né? E há sempre uma grande resistência das pessoas em aceitarem o que há de novo, né? Isso na saúde também aconteceu com o Koch, né? Até ali, a verdade científica era que a tuberculose vinha de uns miasmas que havia no espaço e que se instalavam nas pessoas, e por isso elas morriam de tuberculose. Bom, o Koch vivia num local onde havia muitos casos de tuberculose e começou a extrair pedaços do cérebro. Ele tinha um microscópio, conseguiu tingir o tecido e apareceram umas coisas que se passou a chamar de bacilos, e hoje são conhecidos como bacilo de Koch. E ele chegou num evento também, num congresso, e explicou como é que, segundo a visão dele, se instalava a tuberculose, e também foi ridicularizado, não foi levado a sério.
E isso atrasou, inclusive, o tratamento da tuberculose por muitos e muitos anos. E assim acontece não só nesse caso específico da saúde, mas em quase todas as descobertas e invenções nas mais diversas áreas, né? O Fulton com o seu navio a vapor, e assim pelo mundo inteiro, o tempo inteiro, existem muitas resistências a coisas novas que acabaram de ser descobertas e que as pessoas, por cabeçudice, não levam a sério. Voltando à questão da quase morte, existem outros exemplos. Parece que o senhor tem um exemplo a respeito de um estudante de medicina que teve essa experiência? Pois é. Eu estava num congresso de psicologia transpessoal e aí houve 2 relatos de 2 pessoas que passaram por um processo semelhante. E um deles era de um estudante de medicina que teve um acidente muito feio, que inclusive lhe deixou sequelas físicas, e aconteceu o seguinte: ele se machucou de tudo quanto é jeito e também todos os sinais vitais dele estavam zerados. Mas como ele foi levado com muita pressa para o atendimento e o cérebro dele continuou sendo oxigenado, ele viu tudo isso que se fala aqui, ele também foi sugado por uma espécie de um túnel e ele viu a luz, ele foi nessa direção. E os parentes aqui desesperados, era um menino de seus 20 anos, desesperados, eles botaram toda a esperança nesse jovem, e o que nós vamos fazer, e não sei o que, imploraram, rezaram, pediram que ele voltasse, e ele voltou. Aí ele contou todos esses fatos, toda a experiência que teve, e aí aconteceu um outro fato curioso. Aí perguntaram, sim, e como é que é do outro lado, aquilo que você viu? Aí diz ele, se fosse por mim eu não tinha voltado, porque do outro lado é muito melhor. Certo. Existem relatos frequentes sobre esse túnel, essa passagem de luz e essas sensações gostosas de aconchego, de bem-estar, né? Sim. E, inclusive, curiosamente, já os pintores da Idade Média, eles pintavam esse túnel, né, com uma espécie de luz ao fundo, onde seria o outro lado. Sim. Né? E isso vem sendo também relatado pelos maias, pelos tibetanos e assim por diante. Uhum. Né? Claro que depende da... Aí sob o aspecto religioso. Né? Claro. E assim, dependendo do lado que tu estás, a luz do fundo do túnel pode ser justamente o retorno para cá, a luz de retorno. Não é o túnel por onde passa o trem, naturalmente, né? Sim. Mas é isso que as pessoas vêm relatando e que o Párnia e uma equipe estão registrando, estão anotando, estão sistematizando, classificando, né? As pessoas relatam sentirem o chamado de parentes e pessoas queridas da Terra, os entes que estão vivos, e relatam também conselhos ou alguma coisa de pessoas que já se foram? Esse é um outro fato curioso. Essas pessoas que contam que estiveram no tal do túnel, que viram uma luz mais longe, essas pessoas também relatam que muitas vezes algumas pessoas que já partiram para o outro lado, as estão esperando, né? Às vezes é a mãe, às vezes são os pais ou alguns amigos, às vezes não é uma pessoa só, mas são diversas, né? Tem inclusive um caso de uma mãe que já teria falecido há bastante tempo e que aconteceu o seguinte: o filho também teve esse caso de quase morte. E quando ele chegou, a mãe o recebeu bem, mas disse logo em seguida, olha, você tem filhos pequenos para criar e vê se volta, não fica aqui não, hein? E ele disse que ele não queria voltar não, estava muito gostoso lá. E ela deu-lhe uma bronca e ele acabou voltando. Ele recordava desse fato da bronca da mãe? Ele se recordava dessa bronca e 28 anos depois ele já tinha criado 5 filhos e aí contava isso assim até a título de brincadeira, né?
Tem pessoas que relatam, por exemplo, perceber como se a vida dela estivesse correndo, assim como um filme? Eles têm essa experiência? Frequentemente, as pessoas, quando acontece isso, também relatam que passam, dá a impressão que em questão de segundos passa um filme de toda a vida deles, né? Uhum. E isso também acontece às vezes quando a pessoa cai de um prédio e escapa com vida, também acontece. Passa o filme da vida inteira deles, né? Uhum. Tem alguns pesquisadores levantando um questionamento que seria que a mente e a consciência não fariam parte do cérebro necessariamente, considerando que essas pessoas estariam com seu cérebro zerado, parado naquele momento, e mesmo assim conseguiram trazer lembranças desse momento quase morte. O senhor tem algo a nos dizer sobre isso? Diversos cientistas hoje defendem que o cérebro é uma espécie de um receptor, né? Que a inteligência, as informações estão no cosmos, né? Em algum lugar, né? Fala-se até, quando a informática começou a falar da nuvem, que se colocava as coisas na nuvem, também começou a se falar da nuvem, onde estariam armazenados os conhecimentos, e que o cérebro era um aparelho receptor e transmissor de informações. Para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Já voltamos. Por causa de você, o sol nasce todo dia para Bruno. O Lucas mostra mais um dedinho. O Alfredo volta a ser Alfredinho.
Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue. Um minuto seu vale uma vida inteira para eles. Hemosk. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre quase morte com o professor Helg. Professor, antes do intervalo a gente estava falando sobre essa questão da consciência nas nuvens, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Pois é. Geralmente quando se começa a pesquisar e começa a aparecer descobertas novas no conhecimento humano, você começa também a comparar algumas coisas, né? Então, numa época, quando o mecanismo do relógio era o que havia de mais sofisticado, começou a se comparar o cérebro da pessoa, o organismo da pessoa, a um relógio. Mais tarde, passou-se a entender que nossa mente era parecida com um computador. Quando se criou a nuvem, já havia na informática naturalmente, né, já havia muita gente desconfiando que o nosso cérebro talvez fosse apenas um aparelho receptor, né, e que as funções mais importantes, né, a consciência de nós mesmos e outros fenômenos, né, como nós já tínhamos falado no programa anterior, talvez estivessem fora do cérebro. E aí há algumas coisas que são interessantes que talvez mereçam ser abordadas. Por exemplo, geralmente quando se faz uma descoberta de alguma coisa, pessoas em diversos lugares do planeta descobrem a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Aconteceu assim com o avião, aconteceu com uma série de outras máquinas, aparelhos e equipamentos, né? Os conhecimentos aparecem em diversos lugares ao mesmo tempo. E também acontece que algumas pessoas que são gênios excepcionais, como por exemplo Wolfgang Amadeus Mozart, ele aos 4 anos já tocava piano maravilhosamente e passou a compor. Foi considerado um gênio super precoce. Da onde é que ele, sem nunca ter nenhum relacionamento com os instrumentos musicais e com a música, pelo menos pessoal, conseguiu fazer essas genialidades já aos 4 anos de idade? Então, a dúvida começou a ficar cada vez mais intensa. E há hoje um grupo de cientistas que defende essa tese que o nosso cérebro seria mais um receptor, né? Evidentemente capaz de armazenar muitas informações, de muitos procedimentos, muitas coisas, isso é inquestionável, mas que nem tudo estaria dentro do cérebro. Em 1963, o Dr. Eccles, que ganhou um prêmio Nobel em neurofisiologia, ele já havia levantado essa possibilidade do cérebro ser mais do que apenas conexões neuronais. Isso em 1963. E não ser mais, né? O Dr. Eccles, ele realmente ganhou o prêmio Nobel em neurofisiologia e ele já naquela época disse que os processos neuronais não permitiriam descrever tudo que acontece conosco. Sim, né? Ser mais no sentido de além disso. Que havia alguma coisa além disso. Isso, né? Isso. Agora, como isso funcionava, nós não sabemos, ninguém sabe, né? E ninguém é dono da verdade. Nós podemos dizer tanto que isso realmente daqui a 30, 40, 50 anos passará a ser uma grande verdade, como também poderá se provar o contrário, né? Está-se no limiar de novas informações. E
talvez nunca se tenha pesquisado tanto a mente, o cérebro, o pensamento, as emoções, essas coisas, como hoje, né? E provavelmente, dentro em breve, nós teremos uma série de novidades que hoje a gente nem imagina. Tem estudos avançados nessa área? Pois é, este é um outro problema, porque isso está começando agora, né? Se há pesquisas de forma clássica, né? Aquela parte do cérebro é responsável por esse tipo de procedimento, aquela parte do cérebro é responsável por aquele tipo de procedimento, coisas assim. Mas também se sabe que o cérebro tem grande capacidade de regeneração, né? E existem casos de pessoas acidentadas que perderam um pedaço significativo do cérebro e ele tem a plasticidade suficiente para, em muitos casos, novamente, desde que seja treinado, né, recuperar essas funções. O Parner, já foi referido anteriormente, ele também tem essa visão? O Parner tem uma visão até bastante clara a respeito disso, né? Ele entende que, além do corpo físico, nós também temos um outro tipo de corpo, né? Temos uma coisa extracorpórea e que nos sobrevive, né? Quer dizer, quando é declarada a morte clínica de alguém, essa memória, essas coisas persistem. Esse é um aspecto do que ele chama a atenção, né? Mas ele também é da opinião que o cérebro não é tudo, né? Que nós estamos ligados a mais um outro conjunto de informações, né? Certo. O Parner tem desenvolvido, então, várias pesquisas nessa área em relação ao quase-morte também, né? Sim. O senhor poderia trazer assim, alguns exemplos para a gente dessa pesquisa ou desses experimentos? Bom, não há só essa pesquisa está sendo realizada hoje em 25 hospitais universitários ao redor do mundo inteiro, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas também alguma coisa existe no Brasil. Então, o que o Parner conseguiu? Depois de muita pesquisa, de muito contato com cientistas nas diversas áreas, né? Porque isso tem que ser um processo multidisciplinar, não se pode fazer isso simplesmente com o conhecimento de uma área. Então, eles criaram uma entidade de porte internacional hoje que procura descobrir o que tem atrás disso tudo, né? Ele tem feito experimentos com umas placas para ver se de fato as pessoas visualizam algo durante esse momento de quase morte? Uma das coisas que o Parner fez foi o seguinte: como isso acontecia com bastante frequência, ele resolveu então colocar acima do paciente que estava sendo operado, ele decidiu colocar placas que tinham números ou sinais ou alguma coisa para ver se os pacientes, já que eles diziam que estavam acima do campo cirúrgico, fora do corpo, se elas viam as pessoas que estavam lá trabalhando manipular o seu corpo, elas também deveriam ver as placas, né? E essas placas, eles mudavam constantemente os números ou as características dela para que as pessoas o relatassem. E tem-se notícia de que efetivamente algumas dessas pessoas que tiveram processo de quase morte têm relatado algo a respeito. Agora, isso não é por parte de todos, só um número mais reduzido relatou sobre esses fatos. E, segundo Parner, antes que se possa dizer que isso seja uma verdade científica, é necessário no mínimo que 300 pessoas tenham confirmado esse fato. E isso, no ritmo que está sendo feito, se acredita que leve quase 20 anos.
O Párnia tem feito convênios com outros hospitais nos Estados Unidos ou na Europa para ampliar essa pesquisa? Sim, sim. Esta pesquisa está sendo feita hoje por hospitais universitários, né, situados nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. E principalmente nesses dois continentes. São 25 hospitais universitários conveniados até a última notícia da qual eu disponho. Existe alguma relação com o Brasil também a respeito disso, dessas pesquisas? A Universidade a USP de São Paulo tem um departamento de neurologia, se não me engano, que trata desse assunto. Eles estudam isso também de forma bastante significativa. E existem ainda alguns outros hospitais no estado de Minas Gerais que eu não me lembro agora o nome. Então, existem algumas pesquisas sendo feitas aqui no Brasil? Em nível científico. Científico, perfeito. Fora essas outras pesquisas que são feitas, ou relatos que acontecem, que não estão ligados diretamente aos cientistas, no caso, às universidades. Exatamente. O Departamento de Psiquiatria de Juiz de Fora também tem algum tipo de... Exatamente. Né? Também existem lá, inclusive lá existem 3 entidades que trabalham com esse assunto, com essas pesquisas. Né? E elas são todos hospitais públicos ou são ligados a hospitais particulares também? Também tem entidades particulares que estão trabalhando nisso. Né? Certo. Às vezes não estão nem ligadas diretamente à pesquisa do Párnia, mas estão fazendo pesquisas independentes, visando alcançar esses mesmos objetivos. Né? Professor Helg, nós estamos chegando ao final do programa. O senhor teria mais alguma consideração para fechar o programa? Bom, eu acho que foi um prazer conversar sobre esse assunto. Eu queria dizer que esse assunto é inesgotável. Né? Então quer dizer que tem chance de voltarmos a falar sobre ele? Exatamente. Obrigada, professor Helg. Para você que tem alguma ideia ou sugestão, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Para assistir a todos os programas, entre em www.portalcantec.com.br. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 20h30. Obrigada.